Bom dia, crianças lindas! Hoje nós vamos estar falando em matemática de medidas de capacidade e vamos estar falando também em ciências sobre os órgãos do sentido, que tia vai passar um videozinho para vocês falando de medida de capacidade e depois tia passa outro falando de órgãos do sentido para que a gente possa revisar, né? Então, medidas de capacidade, ela é medida através do litro ou do mililitro. Por exemplo, aqui eu tenho 1 litro d'água e aqui eu tenho um copo. Então, para medir as capacidades, eu meço da seguinte forma. Quantos copos de água vai caber nesta jarra? E uma jarra dessa vai encher quantos copos desse? E aí eu posso colocar vários copos na mesa e sair vendo quantos copos a jarra de 1 litro pode encher. E aí depois eu também posso fazer o inverso. Quantos copos de 300 ml vai caber dentro de uma jarra? E assim por diante. As medidas de capacidade, elas podem ser medidas coisas líquidas, como leite, suco, água, café, chá, refrigerante. Eles vêm sempre nessa medida. Olá, turminha! Na aula de matemática de hoje, vamos falar sobre medidas de capacidade. E sempre que a gente fala em medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir na sua cabecinha é que se trata de líquidos. Isso mesmo, é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. Veja, aqui nós temos um recipiente e a quantidade de líquidos que cabe nele a gente define pela palavra litro, representada pela letrinha L, que é a medida padrão. Existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados no nosso dia a dia, como perfumes, bebidas, água, remédios, produtos de limpeza, entre outros. Mas a capacidade de líquido que cabe dentro de um recipiente depende do seu tamanho. Vejamos aqui a medida padrão, que é 1 litro. Esse refrigerante Guaraná aqui, nesse recipiente cabe 1 litro, mas nesse recipiente aqui que é maior, cabem 2 litros. Nesse aqui que é maior e mais largo, vai caber 3 litros. E como chamamos quando no recipiente cabe menos de 1 litro? É aí que nós utilizamos a medida chamada de mililitro, representada pelas letrinhas M e L minúsculas. É importante saber que dentro de 1 litro cabem 1000 ml, ou seja, nesse recipiente aqui tem 1000 ml. Veja aqui a lata de Guaraná. Nessa latinha cabe 350 ml, ou seja, menos de 1 litro. Já nesse refrigerante aqui pequenininho, que é o menor recipiente de refrigerante, cabem 237 ml. Agora que você já aprendeu que litro, L e ml representam medidas de capacidade de líquidos, vamos descobrir quais são os produtos aqui, os alimentos, que são vendidos em litros e mililitros? E aí, você já descobriu quais são? Se a sua resposta foi leite, suco, azeite, que é óleo, água e refrigerante, você acertou, porque o queijo, o pão, a cenoura e os ovos, eles utilizam outra unidade de medida, que nós vamos estudar em outra aula. Agora chegou a hora da nossa atividade. Medidas de capacidade, litro. Não é necessário desenhar essa imagem aqui, tá? Só se você quiser. Aqui está dizendo assim, a unidade de medida de capacidade é o litro. Primeira questão, pinte apenas os produtos vendidos em litros. Lembre-se, para ser vendido em litro ou mililitro, precisa ser líquido. Quais são os produtos, então, que são vendidos em litros aqui? Pinte apenas os corretos. Na segunda questão, você vai escrever o nome de produtos líquidos usados na sua casa.
Boa atividade! Beijos estrelados e até a próxima aula! E aí, agora nós vamos para o livro de matemática, lá na página 123, onde diz assim: comparando capacidades. Leia as dicas e ligue cada criança a uma garrafa. A garrafa de Fábio é aquela que cabe mais. A garrafa de Laura é aquela que cabe menos. E aí você vai observar qual a garrafa que cabe mais água ou suco ou leite e qual a que cabe menos. E aí vai estar ligando essas crianças para elas, tá certo? Observe como esses copos foram organizados. Agora marque com um X a sequência de copos que está organizado do copo cheio para o copo vazio. Então, você vai observar qual está do copo cheio para o copo vazio na página 123 e vai estar marcando com um X a que está começando com o copo cheio e terminando com o copo vazio, tá certo? Em seguida, você vem lá para a página 168 e aí tem outras medidas. Observe os pedaços de fita desenhados a seguir e cerque com uma linha aquele que não é mais curto nem o mais comprido. Então, você vai olhar. Você não vai marcar nem o curto nem o comprido. Você vai marcar o intermediário entre eles dois. Ele nem é curto nem é comprido. Qual é? Circule. Na questão de número 2, diz: observe com os colegas e desenhe duas situações. Uma em que se mede o comprimento de objeto e outra em que se mede a altura de uma pessoa. Então, o comprimento de um objeto é medido com a fita ou com a trena. E o comprimento de uma pessoa também pode ser medido com a fita. E aí você vai descrever essas duas situações fazendo um desenho pessoal de um comprimento de um objeto e de um comprimento de uma pessoa. Claro que o objeto tem que ser menor, né, do que a pessoa para você estar diferenciando os dois comprimentos. Qual copo você escolheria para tomar suco? Por quê? Você escolheria um copo pequeno, intermediário ou um grande? Escreva abaixo por que você escolheria o copo que você escolheu. E agora lá em Ciências, Tia vai passar um videozinho falando sobre os órgãos do sentido, né? E aí a gente vai em seguida realizar uma atividade. A gente sabe que os órgãos do sentido, eles são os representados pela audição, está no ouvido, né? Paladar está na língua, se encontra aqui na boca, né? O tato se encontra na pele, né? Nas mãos que você toca ou na sua pele. Você sente se um objeto é quente ou frio, se encostar na sua pele. A visão, os olhos, eles representam a visão, né? E aí, você vai lembrar que a gente já estudou isso, né? Quem são as partes do corpo que representam os órgãos do sentido. E aí, os olhos representam a visão, os ouvidos representam a audição, a boca representa o paladar, o nariz representa o olfato, né? Onde você sente os cheiros, né? E as mãos, a sua pele representa o tato, aquilo que você pega e consegue saber se é áspero, se é liso, né? Se é quente, se é frio, você também consegue saber através do toque da sua pele. E aí, em seguida, você realiza a atividade que te está propondo. Tenha um excelente dia, beijo e até amanhã.